Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Camila Molina. Obrigada pela participação de vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a prosperidade e o propósito com Deus. Eu já passei por várias coisas na minha vida antes de me tornar terapeuta. Eu passei por vários altos e baixos da nossa vida, como a gente já sabe que todo mundo passa, todo mundo tem seus altos e baixos. Eu já passei por alguns relacionamentos abusivos, já me senti abandonada na minha infância, já tive problemas com rejeição, com traição. E aí a gente vai para a vida adulta com um monte de coisas e crenças e bagagens que vêm da nossa infância. E por que a gente fala tanto que a infância influencia na nossa vida adulta? Porque tudo que a gente vivenciou na nossa infância, o nosso cérebro ele não estava pronto para separar. Isso eu quero, isso eu não quero, isso é bom, isso não é, isso é legal, isso não é. A criança não tem esse discernimento. A criança não tem o sistema límbico do cérebro formado. Então, tudo que a criança viu, ouviu e vivenciou, ela registrou como uma verdade absoluta no cérebro dela. E aí, quando a gente vai para a vida adulta, porque muitas vezes a gente pensa, eu tinha uma vida tão legal na minha infância, por que quando eu fui para a minha vida adulta, tudo começou a desmoronar, as coisas começaram a dar errado, eu não consigo prosperar, eu não consigo sair do lugar, a minha vida parece que anda em ciclos e eu nunca consigo sair daquele topo financeiro. Por quê? Porque você está vivendo desconectado de Deus. Porque no meio da sua jornada, diante dos seus desafios, das suas dificuldades, por mais independente de qual seja a sua crença religiosa, eu já atendi milhares de mulheres, e uma das crenças que eu mais vejo inconscientemente, as pessoas não têm noção disso, as pessoas não sabem que elas pensam assim. Mas qual que era a crença? Se Deus existisse, eu não teria sofrido tanto. Se Deus existisse, se Deus me amasse, eu não teria passado pelo que eu passei. E elas podem ir na igreja, e vão, e têm seus credos religiosos, mas elas se desconectaram da fonte. Então é isso que eu vim falar aqui um pouco. Os 4 princípios básicos para a nossa prosperidade com a conexão em Deus. Desculpa. É para lá, Então, a gente tem algumas leis que são as leis universais. Assim como existem as leis dos homens, de acordo com o Código Civil, existem as leis do universo. Sim, o universo tem leis, só que ninguém fala delas, E essas leis, elas fazem como se fosse uma orquestra na nossa vida. Por quê? Porque se não existisse leis, se o mundo fosse simples, se tudo que você pensasse, você criasse, talvez o planeta nem existisse mais. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, como é que o universo ele entra no equilíbrio, Porque se tudo fosse como a gente pensa, o mundo já não existiria mais, porque o homem já tem tecnologia para destruir o planeta Terra. Por que isso não acontece? Porque existem as leis universais que regulam e equilibram o universo. E aqui eu vou falar de algumas leis para que a gente possa estar em sintonia com o todo, porque quando a gente está em sintonia com as leis universais e a gente entende nosso papel, as coisas começam a mudar, o jogo da nossa vida começa a mudar. Então, a primeira lei, que é a lei base de todos, que é a lei do todo, que tudo está em energia, tudo está em movimento, nada está parado. Então, essa é a primeira lei básica que rege todas as outras leis. A gente tem 12 leis e 21 subleis universais, mas essa lei é a lei básica, onde tudo no universo é energia e está em constante movimento. Então, nada está parado. A gente pode achar que a gente está aqui e que a gente está parado, que a gente está estagnado, que a gente procrastina, que a gente se sabota na nossa vida, só que não, porque para Deus não existe nada errado. Para Deus, a sua vida está certa, o que você está fazendo está certo. E se você acha que você está procrastinando, se sabotando, você não está parado. Por quê? Se a gente for pensar no movimento de rotação, no movimento de translação da Terra, nosso corpo nunca está parado. Agora, a gente tem crenças que sim levam a gente a se sabotar, a procrastinar, porque são crenças de proteção, elas estão te protegendo de algo que você sofreu na infância. Um bullying, uma rejeição, uma traição, algo que aconteceu no passado que trava a sua vida no presente. E a hora que você entende que tudo está em energia, que você não tem como ficar parado, e que a hora que você entende que a lei do todo determina tudo no universo, você começa a se preocupar com a sua vibração. Porque o que acontece?
Eu vou explicar, bem basicamente a física quântica, porque a física quântica mudou a minha vida e ela é um pouco difícil de entender, mas essa lei do todo, ela vai gerar uma vibração dentro de você. Então, é a vibração dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas metas, do que você quer realizar para a sua vida. Então, essa vibração em constante movimento vai gerar uma frequência. Igual a frequência de rádio, você não põe lá na 88.1, você vai entrar na Gazeta. Você põe na 106.3, você vai entrar na rádio XPTO, que é no seu nome. Na sua vida é a mesma coisa. De acordo com a frequência que você vibra, você vai acessar o seu eu pobre, o seu eu rico. Porque a vibração, ela é infinitas possibilidades dentro do campo da física quântica. A frequência é a probabilidade que você vai escolher. Então, quando, por exemplo, você quer um sonho, você tem um sonho. Eu desejo ter uma Porsche. Você tem que vibrar na mesma frequência da Porsche. Porque tudo é energia. A lei do todo diz isso. Então, tudo é energia, tudo está em movimento. Então, se tudo é energia, se tudo está em movimento, e se os átomos existem dentro de nós somos os átomos. Deixa eu ver, até se esse slide está aqui para mostrar para vocês. Não. O átomo está dentro do corpo de todos nós. Né? Tudo é átomo. Então, vem do átomo, vem a molécula, que vem a célula, que vem a matéria, que vem o seu corpo. Então, todos nós somos formados de átomo. A cadeira é de átomos, o palco é de átomo, o microfone é de átomos. Então, tudo vibra. Como você faz para entrar em ressonância, em sintonia com a vibração dos seus desejos? Então, quando você começa a entender isso, o jogo começa a mudar. Porque você começa a entender que, para você cocriar as coisas na sua vida, você tem que estar numa energia da neutralidade para cima. Que é quando você começa a aceitar o que aconteceu na sua vida, nada foi por um acaso, tudo foi para um propósito divino. Se você está passando por alguma dificuldade, é você se perguntar, o que eu precisava aprender com isso? Né? Aonde eu estava e o que Deus queria me mostrar com isso? Então, se você está passando por alguma dificuldade, você pode fazer essa pergunta agora. O que eu preciso aprender com isso? E aí você começa a entender que a física quântica, ela explica a existência de Deus. Em Gênesis está escrito assim, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que era sem forma e vazio? Vazio, aqui, é a mesma coisa do vácuo quântico na física quântica. O vácuo quântico, né, que é a menor partícula do átomo, ele é um vazio. Só que ele é um vazio que ele é um nada que cria tudo. Né? Porque dentro do vazio, dentro do vácuo quântico, existe uma energia. E essa energia é o que está dentro de você. Ou seja, a física quântica já foi capaz de explicar a existência de Deus dentro de você, dentro de cada partícula do átomo. Existe esse vácuo quântico que é nada, mas que forma o todo. Então, dentro da Bíblia, a física quântica já provou, né? Quem é, na Bíblia, Deus? Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Que é a mesma coisa do vácuo quântico. Ele não existe, mas ele é tudo que cria a matéria. Então, ele cria a cadeira, ele cria o seu corpo, ele cria tudo. Então, eu tinha posto aqui. Então, do átomo a gente forma a molécula, que vai até formar o organismo e todas as matérias que existem. Aí eu esqueço que é pra cá. Então, com isso, a física quântica ela já vem provando a existência de Deus dentro de nós. O problema é que muitas vezes a gente se desconectou da fonte. A gente começou a trabalhar com a nossa mente e tudo que a gente faz, a gente pensa e pensa e pensa e pensa e fica racionalizando e a gente esquece que Deus está dentro de nós. A gente esquece que Deus é o vácuo quântico, está em todas as nossas células, moléculas, e que nós somos todos um. Nós somos interconectados com Deus. E a hora que a gente passa a entender isso, a gente passa a acreditar mais em nós, a gente passa a deixar aquelas sombras da escassez, da falta, da sabotagem, da falta de amor próprio de lado, porque se a gente entende que nós somos todos, e nós somos seres da natureza, nós viemos da natureza, e a natureza por si mesma já é próspera, já é abundante, a gente para de lutar, a gente para de ter guerra. Por quê? Dentro da natureza, a natureza simplesmente funciona. Funciona exatamente como ela é. Né? Ela não se esforça. Ela não pensa para chover. Ela não pensa para ter sol. Ela só é. Ela só é o que ela é. E nós, como seres da natureza, nós já somos prósperos. Nós somos da natureza. Então, se nós somos prósperos, o porquê nós não estamos prosperando na nossa vida? O porquê nós estamos passando por dificuldade financeira? O porquê que nós estamos passando por dificuldade nos nossos relacionamentos? Se a natureza só é e nós somos seres da natureza? Porque nós pensamos. Nós somos os únicos seres humanos, né? Os seres humanos são os únicos seres da Terra que pensam. E por pensar, a gente se desconecta de Deus.
né? Então, se a gente for lá ver a analogia da Bíblia, quando Adão saiu do paraíso, por que ele saiu do paraíso? Ele cometeu o pecado, mas em que momento que ele saiu do paraíso? No momento que ele pensa. Quando ele pensa, ele se desconecta de Deus. E a hora que a gente começa a entender que as respostas estão tudo nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, a gente para de racionalizar tudo e para de criar dificuldades onde não existem, porque muitas dessas dificuldades são ilusões para a gente poder, que acabam travando a nossa vida, que acabam impedindo a gente de prosperar. Por quê? Porque a gente não se acha competente, porque a gente não se acha bom o suficiente, porque a gente se acha rejeitado, porque a gente tem medo. Então tudo isso vai bloqueando e travando a nossa vida. Eu sempre esqueço para cá. Então, aqui eu coloquei alguns comandos para quem quiser tirar um print, de comandos que você pode fazer para que você comece a entrar em unidade com o Deus que existe dentro de você, para que você comece a voltar a prosperar na sua vida, para que a sua vida passe a caminhar, né? Eu estava com a minha vida inteira travada, passei por várias dificuldades, desde a minha infância, onde eu quase morri no meu nascimento. Então, desde o meu nascimento, as minhas moléculas e células, elas registram tudo. Então, as suas células, elas registram tudo desde a barriga da sua mãe. E muitas vezes a gente não sabe o que a gente passou na barriga da nossa mãe, né? Nem no nosso nascimento. Então, desde pequenininha, eu já me sentia rejeitada, porque eu nasci com 2 voltas do cordão umbilical, eu já achava que minha mãe não me amava. Então, o que eu vibrava dentro de mim? A rejeição. Então, o que eu atraía na minha vida? Pessoas que me rejeitavam, porque era a minha vibração. Deus, ele não entende o que você pensa. O universo, ele não entende o que você pensa, porque se fosse assim, como eu falei, o mundo nem existiria mais, porque se a gente pensa que eu quero acabar com o mundo, né? Sabe aquela pessoa que você tá no trânsito, ela te fecha e você manda ela para aquele lugar e fala, espera que morra? Se fosse assim, a gente nem existiria mais. Então não é assim que o universo opera. O universo opera através de vibração. E qual é a sua vibração? O que você está vibrando internamente? Por quê? Porque a vibração ela é 5.000 vezes mais forte do que o pensamento. O pensamento ele não tem força para co-criar a prosperidade ou os seus sonhos. Ele não tem, porque não é assim que o universo funciona. O universo funciona através de vibração. E a vibração também é uma lei, né? A primeira lei que a gente tem, depois da lei do todo, é a lei da unidade divina. O que eu gosto de fazer de analogia, gente? Quando a gente vai na Bíblia, a gente fala muito quando a gente vai na igreja, a gente fala muito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Só que talvez ninguém tenha explicado o que é isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, é o nome do pensar, né? Deus, dentro da lei divina, ele fala que não existe separação. Nós somos um com o todo. Então, quando você pensa, você está se conectando com você mesmo. Você precisa escolher o que você quer. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus desejos? Quais são as suas metas? Porque muitas vezes, como você está desconectado do todo, você esqueceu que o que você pensa, e muitas vezes você nem aprendeu que o que você pensa, você vibra, o que vibra molda a sua vida. Você não deseja, você não sonha, você não pensa, na verdade você nem pensa o que você quer. Você está tão no modo automático, no piloto de sobrevivência, que você esqueceu de quais são os meus sonhos, quais são as minhas metas, quais são os meus desejos. Que é o primeiro passo básico para você co-criar o que você quiser da sua vida. É você escolher aquilo que você quiser. Então essa primeira lei, ela fala, como nós estamos todos unidos e conectados com Deus, e Deus é a mente também, a nossa mente, Ele está na nossa mente, você precisa dar o seu primeiro passo, que é escolher. O que você escolhe hoje? Eu escolho ser um multimilionário? Eu escolho prosperar? Eu escolho ter o meu relacionamento dos meus sonhos? Então esse é o primeiro passo para você começar a mudar a sua vida. Depois disso, é você entender que no universo não existe o outro, existe só você mesmo. Então, tudo que você dá para o outro, volta para você mesmo. Por quê? Porque não existe o outro, só existe você. As outras pessoas que estão na sua vida, elas só estão espelhando o que você precisa aprender, qual habilidade você precisa evoluir. Camila, então você está me dizendo que aquele cliente que não me pagou, ou que me sacaneou, eu atraí ele? Sim, em algum nível você atraiu. Por causa de crenças que você tem da infância e por causa de coisas que você ainda precisa aprender. Camila, então você está querendo me dizer que aquele cara que não me pagou e eu atraí mais 2 ou 3 iguais, eu estou atraindo isso? Tá. Porque se você está repetindo várias vezes a mesma coisa, é porque você não aprendeu o que você precisava aprender. E aí você precisa parar para pensar, o que Deus está querendo me ensinar com isso? Qual é a habilidade que eu preciso desenvolver para chegar onde eu quero? Porque se Deus está dentro da gente, nós somos prósperos por natureza. E
com Deus a gente consegue fazer tudo, a gente consegue ser o que a gente quiser, por que eu não estou conseguindo ser o que eu quero? O que está me travando? O que está me bloqueando? Talvez eu quero ganhar multimilhões, mas eu preciso aprender uma habilidade. Você atrai um cliente que não vai te pagar porque eu preciso aprender a parar de ser bonzinho demais? Eu preciso aprender a fazer contratos? Eu preciso aprender a me posicionar? Eu preciso aprender a falar não? Eu preciso aprender a me conectar com Deus e entender que nem tudo que todo mundo fala vai fazer? Que nem todas as pessoas são honestas? Que não é porque eu sou bonzinho que todo mundo vai ser igual a mim? O que eu preciso aprender? Porque aí quando você aprende, você para de atrair pessoas ruins. Essas pessoas que são atores na sua vida e que estão fazendo o papel delas, para que você desenvolva as habilidades das suas metas, do que você escolheu para a sua vida, né? E aí o que acontece? Quando você começa a sentir aquilo já realizado, então primeiro você pensa o que você quer. Vou dar o exemplo da Porsche, né? Tem bastante homem aqui na sala, então vou dar esse exemplo. Eu quero uma Porsche, eu quero uma BMW. Então eu escolhi, eu pensei. O que você tem que fazer? Você tem que sentir como se aquilo já fosse realizado. Porque como o universo ele entende por vibração, você tem que vibrar na sintonia da Porsche da BMW. Então, por exemplo, você que é homem, você pensa que você é um homem? Não. Por quê? Porque você só é. Você que é mulher, você pensa que você é uma mulher? Não. Porque você só é. Então, a hora que você entender que você já tem a Porsche, que você já tem a BMW, e você começar a aceitar aquela realidade na sua vida, você passa a vibrar na mesma sintonia, na mesma frequência da Porsche. Camila, como que eu posso fazer isso? Entrar na egrégora e na energia das pessoas que têm Porsche. Entrar na egrégora e na energia das pessoas que têm BMW. O que essas pessoas fazem? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para poder entrar na energia dessas pessoas? Ir atrás desse carro, tirar uma foto com esse carro, fazer um test drive do carro, né? O cérebro trabalha por imagens. Então eu vou imprimir uma imagem e vou deixar uma imagem ali para eu ver. Porque o seu cérebro ele não sabe o que você está vendo do que você está vivendo. Ele não sabe separar essas duas coisas. Então, se você começa a olhar a imagem da Porsche, da BMW, começa a aceitar aquilo na sua vida e começa a trabalhar suas crenças limitantes de você se sentir próspero, de você se sentir merecedor, de você se sentir abundante, você começa a vibrar na mesma frequência. A Porsche e a BMW, elas vão cair no seu colo? Não, não vão, porque não é assim que funciona. Você precisa fazer a sua parte, que é agir. Só que quando você começa a vibrar na mesma sintonia, você começa a entrar em ressonância no fluxo do universo, na abundância do universo, no flow universal, no flow da abundância. E aí o que acontece? Sabe aquela sensação de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas? As coisas simplesmente começam a acontecer. Você não sai que nem uma locomotiva desenfreada, fazendo tudo para todos e todo mundo com desespero, com energia de escassez. Porque quando você sai, tipo, eu preciso, você está emanando o que é a falta. E aí quando você emana a falta, você entra na escassez, você mostra para o universo que você não tem. E quando você mostra para o universo que você não tem, você recebe mais do mesmo. Por quê? Porque o universo vai entender sua vibração, ele não separa. Ah, ela está vibrando na falta, então vamos mandar mais falta, porque é isso que ela quer. A hora que você começa a vibrar, eu já tenho carro. Ah, se ele já tem um carro, então vamos mandar o carro para ele. E aí, com o tempo, você vai começando a fazer esse pensar e esse sentir se tornar tão real que você começa a agir, que é em nome do Espírito Santo, em sentido àquilo que você quer. Só que as suas ações, elas vão ser, sabe aqueles insights? Né, que você fala assim, putz, tive um pensamento, putz, tive um insight, tive uma ideia de ligar para um amigo, tive uma ideia de ir em tal lugar. E aí você só vai. Porque quando você está conectado com Deus, você sabe que é Deus agindo através de você para que você alcance aquilo. Porque a vida pode ser leve, a vida pode ser pela lei do sem esforço. Desde que a gente comece a se conectar com Deus e ouvir. Porque quando vem essas vozes, o que a gente normalmente faz? Ah, eu vou ligar para aquele meu amigo que eu não falo há mais de 10 anos, eu vou numa empresa, XPTO, vou dar minha cara a tapa, e se eu receber um não? E eu morro de medo da rejeição, aí eu não vou. Aí eu me saboto, eu me procrastino. E aquele insight que era divino, que era Deus me mostrando, vai por ali, eu mesmo não vou. Eu mesmo travo. Então eu mesmo bloqueio o processo. Aí quando você vai fazer oração à noite, você vira um pedinte. Você fala, ai Deus, por favor, me dá prosperidade. E não é assim que funciona. Você tem que agradecer como se ela já tivesse existindo na sua vida. E você tem que aceitar que Deus vai se comunicar com você na calada da noite. Você vai ter insights, você vai ter ideias. Mas a hora que você tiver esses insights, essas ideias, a maior dificuldade é você ter coragem de agir, ter coragem de fazer independente do que seja, porque aí quando você começa a ter coragem e ir com medo mesmo, as coisas começam a se abrir, o mundo começa a se abrir, porque aí o universo começa a entrar em fluxo com você e as coisas começam a acontecer, e é fácil, é simples.
Só que exige prática, exige dedicação, é igual a academia, você não chega pegando 50 quilos. Então, uma prática básica que eu sempre faço, e foi por onde eu comecei a acreditar na física quântica, é: você vai em algum lugar, já mentaliza que a sua vaguinha já tá lá. Eu fiz isso vindo pra cá. Eu falei, eu vou entrar na segunda rua à direita e vai ter uma vaguinha lá me esperando. Dito e feito, né? Lá tinha uma vaguinha. Então começa com pouco, né? Você não pode, por exemplo, não tem um carro e agora eu quero uma BMW. Não é assim que funciona. Mesmo porque você não vai ter, às vezes, nem dinheiro para pagar o IPVA. Funciona com pouco. Então você começa lá embaixo e vai subindo degrau por degrau, degrau por degrau. E conforme você vai pegando confiança e as coisas vão acontecendo na sua vida, aí você vai começar a materializar tudo que você quiser, né? Mas é sempre no pouco. Então, o pouco, o que que é? A vaga do carro, porque se a vaga do carro não tivesse ali, eu ia procurar mais, e se não tivesse, eu ia parar no estacionamento, eu não ia perder nada, teoricamente. Então, a hora que o ganhar e o perder for igual, as coisas começam a se materializar na sua vida. Então, gente, quero agradecer pela presença de vocês. Muito obrigada, meu nome é Camila Molina. Se vocês quiserem saber um pouco mais, é só seguir no meu @CamilaMolinoOFC. Obrigada!